Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Albuquerque Júnior, bem-vindos à disciplina de Circuitos Elétricos 2, módulo 3. Nós chegamos aqui na nossa terceira aula. Nós acreditamos em você e no seu potencial, desejamos sucesso na sua formação profissional. Nessa aula de hoje iremos estudar os componentes reativos, capacitores, indutores, transformadores, etc. Os objetivos dessa aula de hoje é compreender o funcionamento básico dos capacitores, bem como suas propriedades, características e propriedades. Estudar a forma de armazenamento, que é uma das características dos capacitores, de energia, bem como os processos de carga e descarga, também é outras coisas que a gente vai trabalhar bastante. Compreender e aplicar a associação de capacitores e os seus efeitos no circuito elétrico. Esses dispositivos reativos são capazes de armazenar energia elétrica e são muito utilizados na eletrônica e são essenciais em projetos. Além de resistores, os circuitos elétricos apresentam dispositivos para gerar energia potencial elétrica a partir de outros componentes, que são chamados de geradores. Armazenar cargas elétricas, interromper temporariamente o fluxo de corrente elétrica, no caso aí do capacitor, e transformar a energia elétrica em trabalho útil. Os receptores são pares de condutores denominados armaduras e eletrizados por indução. Uma armadura tem a mesma quantidade de cargas da outra, mas de sinais opostos. Nesse tópico, vamos revisar conceitos relativos a esses dispositivos, assim como os circuitos múltiplos malhas, para os quais são necessárias as leis de Kirchhoff. Bom, os capacitores, então, são pares condutores denominados armaduras, eletrizados por indução. Armaduras nada mais é do que essa capa do capacitor, tá? E eles são constituídos lá dentro por uma armadura, ou seja, uma é positiva, a outra negativa. Então, isso que é a armadura dele, ok? A gente vai falar mais para frente o detalhe dessa armadura. E uma armadura tem a mesma quantidade de cargas da outra, mas de sinais opostos. Então, aqui nós temos um exemplo, um modelo de capacitores eletrolíticos de alumínio com a camada de material dielétrico. Então, a gente vai abrir mais para frente como é constituído aqui dentro. Esse capacitor aqui, por exemplo, tem uma capacidade de 4.700 microfarad. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Os capacitores, de modo geral, têm a seguinte configuração. É um componente constituído por dois condutores separados por um isolante. Os condutores são chamados armaduras ou placas do capacitor e o isolante é o dielétrico do capacitor. E costuma-se dar esses nomes ao aparelho de acordo com a forma de suas armaduras. Assim temos capacitor plano, cilíndrico, esférico, etc. O dielétrico pode ter um isolante qualquer, como o vidro, a parafina, o papel e muitas vezes que é o próprio ar. Veja como é. E como pode ser representado em um circuito, um diagrama de um circuito elétrico. Bom, nós temos aqui então, como a gente já abriu aquele capacitor ali naquele momento, a gente tem aqui as armaduras que são polarizados diferentemente, tá? E aqui negativamente. Aqui são positivos e negativos. Aqui é a formação do dielétrico. Como a gente já viu, o dielétrico pode ser feito de vários tipos de materiais. Por exemplo, o ar, o vidro ou outros componentes. Aqui nós temos um dielétrico de vidro, tá? Que é essa formação aqui, ó. Esse aqui é um dielétrico de vidro. Esse aqui é a armadura desse capacitor, que é as folhas metálicas ou armadura, para armazenar cargas, ou seja, para ela ficar equivalente. E aqui nós temos a figura 3, a representação num diagrama de um circuito elétrico. Os capacitores são elementos armazenadores de energia e possuem uma natureza própria. Da seguinte forma, um capacitor apresenta uma característica elétrica dominante que é simples elementar. Apresenta uma proporcionalidade entre corrente, entre seus terminais e a variação de diferença de potencial elétrico nos terminais. Ou seja, possui uma característica elétrica dominante com a natureza de uma capacitância.
Um capacitor é fundamentalmente um armazenador de energia sob a forma de um campo eletrostático. Uma das características importantes, ou mais importantes, de um capacitor que ele pode armazenar, que a gente vai ver agora da seguinte forma. Um capacitor apresenta uma característica elétrica dominante, que é simples e elementar. Apresenta uma proporcionalidade entre corrente em seus terminais, tá? E a variação da diferença de potencial, ou seja, um capacitor tem uma seguinte proporção, né? Você tem uma carga elétrica, onde você tem a formação, isso aqui gera um campo eletrostático, tá? Nós vamos ver mais para frente. Um campo eletrostático em função dessa distância, tá? Que vai gerar um potencial elétrico aí. Ou seja, possui uma característica elétrica dominante com a natureza de uma capacitância. Tá? Um capacitor é fundamentalmente um armazenador de energia. Nós vamos ver isso aí e as suas aplicações mais para frente, tá ok? Uma das características mais importantes de um capacitor é que ele pode armazenar cargas. Vamos ver como fica. A capacitância é a propriedade que os capacitores têm de armazenar cargas elétricas na forma de campo eletrostático. Então, um campo eletrostático, como eu já mostrei para vocês, como é a formação dele, onde ela é medida através do quociente entre a quantidade de cargas. Então, aqui nós temos a carga elétrica. O que é uma carga elétrica? Por exemplo, uma bateria armazena uma carga elétrica. E a diferença de potencial. Então, nós vamos mostrar uma equação aqui, ó, onde C é a capacitância, que a gente precisa saber, principalmente quando a gente estiver falando lá do correção de fator de potência. C é a carga em função da variação correspondente aí ao potencial elétrico. Então, nós podemos falar o seguinte: quanto maior for o potencial, menor será a capacitância. Ou podemos falar diretamente: quanto maior a carga, maior a capacitância. Bom, então aí nós vimos que carga Q é igual à carga elétrica contida no condutor, que a gente chamou aqui de em Coulomb, tá? Para vocês não confundirem aí Coulomb com capacitância. E o C aqui é a capacitância, que é dada em Coulomb por volt, ou que a gente conhece aí como Faraday, tá? É a unidade representativa aí para capacitância. Ó, de que é formado um capacitor? Os capacitores é formado aí de duas placas metálicas. De um modo geral, essa é a representação. Principalmente aí quando alguém estiver fazendo uma bobina de Tesla, uma apresentação com Tesla, ele trabalha com a capacitância, uma variação de tensão muito alta. Então ele usa as capacitâncias em forma de vidro, ou seja, duas placas metálicas, né, separadas por uma distância d, tá, que a gente vai falar aí através dessa função. Mas nesse exemplo aqui nós temos o quê? O tântalo, tá, que é esse componente aqui, que eu vou falar mais para frente o que é o tântalo. Um óxido de tântalo eletroquímico e aqui um óxido de tântalo, que é esse azulzinho aqui, ó, que a gente está vendo. A tampa de plástico para fazer o isolamento e o invólucro, que é a armadura desse processo. Então nós temos aqui, ó, o dielétrico, o vermelho, tá? A armadura, no caso aí a parte de fora aqui externa, e aqui a formação dos componentes eletrônicos aí que a gente vai ter mais para frente, tá? A aplicação de capacitores de polipropileno. Vamos ver como é que é essa aplicação. Nós temos os capacitores de polipropileno. O polipropileno é um plástico com propriedades análogas ao polietileno e apresenta maior resistência ao calor, aos solventes orgânicos e à radiação. Esses componentes são ideais para a aplicação de circuitos de filtros ou ressonância. Bom, nós temos aqui esses capacitores, são um dos mais utilizados aí no fator de correção de potência, tá? São capacitores usados aí, por exemplo, esses modelos aqui são os capacitores usados em sistema trifásico, alguns sobrepostes, tá?
Depois, quando vocês estiverem dando uma passada sobre uma cidade, onde vocês veem um poste, tem uma ideia desse capacitor para corrigir o fator de potência, para garantir uma qualidade de energia na cidade. O capacitor, agora nós vamos falar um pouco do capacitor de poliéster. Veja como fica esse capacitor. O capacitor de poliéster, esses componentes foram criados para substituir os capacitores de papel, tá? Então, os capacitores de papel, que eram muito usados antigamente, foi substituído pelos de poliéster. Hoje vocês veem em circuitos eletrônicos, na eletrônica de um modo geral de hoje, nós trabalhamos muito com esse capacitor de poliéster, tendo como princípio as vantagens sobre os constituídos de papel, maior resistência mecânica, então eles quebram menos, tá? Não é um material higroscópico e suporta ampla margem de temperatura. Opa, uma fase importante, né? Trabalha com temperaturas na faixa de menos 50 graus Celsius a 150 graus Celsius, ou seja, pode ficar dentro de um circuito suportando uma temperatura de 150 graus Celsius. E trabalha com a rigidez dielétrica, ou seja, a rigidez dielétrica dele tem uma grande rigidez dielétrica dele que resiste aí à quebra, para permissividade para conduzir eletricidade. Agora falaremos sobre um pouco dos capacitores de policarbonato. Veja como fica. Os capacitores de policarbonato, idênticos aos de poliéster, com valores típicos entre 1 nanofaraday, então é o símbolo de N, é de nanofaraday, e aqui entre 10 microfaraday. Lembrando aí que 1 nano equivale a 10 a menos 9 Faraday e 1 micro, essa unidade, equivale a 10 a menos 6 Faraday para capacitor. Tá? Então você tem aí capacitores com a faixa de nanofaraday a 10 microfaraday, com tensão de trabalho entre 60 e 1.200 volts, ou seja, armazenam grande quantidade de energia, muito utilizada aí na eletrônica industrial de um modo geral. Tá? Bom, olha mais alguns modelos de capacitores que a gente vai mostrar aqui agora. Tá? Nós temos aí alguns modelos de capacitores que a gente vai falar um pouco sobre ele, cada um deles a partir de agora. Nós temos aí o capacitor cerâmico, nós temos o capacitor estilo poliéster, o eletrolítico a gente já apresentou um pouco, vocês veem bastante esse capacitor eletrolítico em circuitos eletrônicos, em equipamentos eletroeletrônicos aí. O de tântalo, olha como é que é feito, o de óleo a óleo e o capacitor variável, ou seja, varia a capacitância em função do seu movimento aqui, ó, que a gente vai abrir ele mais para frente para vocês verem como é que ele é aí dentro. Bom, nós temos aí os capacitores ajustáveis, que são esses modelos aqui, ó. Os capacitores ajustáveis, uma categoria importante é a dos capacitores variáveis. Nesses dispositivos pode-se controlar a área das superfícies condutoras submetidas ao campo elétrico. Então, quando ele varia uma capacitância nessas regiões, ou seja, quando ele gira esse símbolo aqui, ó, essa maçaneta aqui, ele vai aumentar a capacitância, permitindo aí que você varie o campo elétrico efetivamente, aí, controlando a capacitância dele, tá? Muito importante aí em algumas aplicações. Nós temos capacitores de cerâmica, poliéster, eletrolítico, tântalo, a óleo e variáveis. Os capacitores eletrolíticos de tântalo assemelham-se aos capacitores de alumínio, mas, mesmo alcançando as mesmas capacitâncias, são de tamanho menor, empregando-se tântalo no lugar de alumínio para a lâmina, e o eletrolítico é uma pasta ou líquido, e o seu emprego é aconselhável, sobretudo, como um capacitor de acoplamento para estágios de baixa frequência, graças ao seu baixo nível de ruído, muito inferior, então, ao capacitor de alumínio. Os capacitores eletrolítico líquidos são os capacitores que consistem de um eletrodo de metal imerso em uma solução eletrolítica. O eletrodo e a solução são as duas placas do capacitor, enquanto que uma película de óxido que se forma no eletrodo é o dielétrico.
A película de dielétrico é formada pelo escoamento da corrente do eletrolítico para o eletrodo. Bom, nós temos aí agora os capacitores ajustáveis. Os capacitores ajustáveis é uma categoria importante, que é essa dos capacitores ajustáveis. Nesses dispositivos pode-se controlar a área das superfícies condutoras submetida ao campo elétrico. Então, quando você gira ou você regula a capacitância, você está selecionando um valor para uma dessas três, ou as três, ou duas, ou apenas um. Isso vai te dar um campo elétrico diferente para cada uma dessas situações e efetivamente podendo aí controlar a capacitância total desse circuito. Isso é muito aplicável em alguns circuitos que regula para controlar um filtro, tá? Os dispositivos usual para armazenar energia é o capacitor ou condensador. Veja como ficam os capacitores condensadores. Os capacitores condensadores são dispositivos mais usual para armazenar energia. É o capacitor condensador. Olha só, esse aqui, com certeza vocês já viram um deles, né? É bem comum aí na eletrônica. Os capacitores são representados com esse modelo, tá ok? Você sabe onde é utilizado um capacitor e para que serve? Os capacitores também são usados na correção de fator de potência. Opa, entrando uma palavrinha nova aí que eu vou falar no final da aula. Fator de potência em um sistema trifásico. Então ele corrige, lembra lá aqueles capacitores que eu falei que poderia existir em cima de postes? Talvez aqui ele serva para controlar esse fator de potência num sistema trifásico, uma rede elétrica. A diferença entre um capacitor e uma pilha é que o capacitor pode descarregar rapidamente sua carga em uma pequena fração de segundos, ou seja, algum tempo. Já uma pilha, ela pode demorar bastante para fazer o seu descarregamento. Nós temos aqui um circuito eletrônico de flash de uma câmera fotográfica. Então nós temos aqui um elemento onde tem uma pilha, um circuito e um capacitor usado aí para uma flecha para fazer aquele flash, né? Aquela descarga para você tirar aquela foto, para ela sair com mais clareza. A capacitância depende de outras características da geometria do capacitor, de placas paralelas. Um capacitor de placas paralelas é constituído por duas placas iguais, planas e paralelas, que ao serem conectadas a um gerador adquirem cargas elétricas, como mostra a figura abaixo. Veja o modelo de como os capacitores de cargas paralelas. Veja só, nós temos aí cargas paralelas. Então, nós temos duas placas paralelas através de uma distância D, formando um campo elétrico aí, entre a sua função. Essas duas placas, vocês vão ver que elas são, ou seja, a armadura deles, né? Elas trabalham com positivo e negativo. Então, o positivo da fonte aqui, tem um positivo do lado de cá, um negativo da fonte, um negativo do lado de cá. Tá ok? Isso aí, a gente pode calcular a capacitância de um capacitor em função da área e da distância. Ou seja, qual que é a área? A área dessa placa aqui, tá? Se a gente for tirar um desenho, é a área de essa área aqui, lado 1 vezes lado 2. A gente calcula a área desse capacitor. Então, é permitido aí a gente... E o que é o E0? O E0 é a constante de permissividade no vácuo, ou seja, a permissão, ou seja, que conduz corrente elétrica. Então, para cada característica de meio, nós temos uma permissividade diferente, que a gente vai ver mais para frente, tá ok? Veja como fica a capacitância elétrica de um condutor. A capacitância elétrica de um condutor ela é um valor característico dado de um corpo, avaliado aí pela razão entre o potencial e a sua carga, e é constante em cada meio onde o corpo for colocado, tendo como unidade um Faraday, sendo um Faraday igual à capacitância elétrica de um condutor que, com carga de 1 coulomb, atinge um potencial de 1 volt. Então, nós temos aqui. Então, a carga de 1 coulomb por 1 volt é igual a 1 Faraday. Então, essa é a unidade de capacitância. Observe que essa informação, carga, é em função da capacitância e tensão elétrica. Se vocês
absorver ela para a gente poder trabalhar lá na frente, nós vamos trabalhar com fator de potência, a gente vai usar muito essas duas características, carga e capacitância. Então, observe também que a gente pode definir a carga com capacitância vezes a tensão elétrica. Veja como é um capacitor plano. O capacitor plano, as características das placas são iguais e paralelas. Elas armazenam energia, elas armazenam cargas elétricas iguais e opostas. Sendo assim, a carga total do capacitor é igual a zero. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa carga somada a essa carga, uma carga somada a positivo com negativo, ela vai ser zero, nula. E por que é nula? Então, nós temos aí uma carga armazenada no capacitor, que se a gente não descarregar ela sobre uma carga aqui, ó, nós vamos ter, no caso aqui, uma resistência, ou uma lâmpada, ou alguma outra situação, ela vai ficar armazenada. Enquanto ela não for descarregada, ela vai estar armazenada dentro desse capacitor. O símbolo utilizado será esse símbolo. Tá? Ainda mais, vamos falar um pouquinho agora do capacitor plano. O capacitor plano, a capacitância de um capacitor plano, ela é diretamente proporcional às áreas das placas e inversamente proporcional à espessura do dielétrico, que é a distância entre as placas. Então nós temos aqui um capacitor, onde ele depende da permissividade do meio, a área e a distância. Nós podemos falar o seguinte, quanto maior for a distância entre as placas, que é essa distância aqui, ó, menor será a capacitância. Mas a gente pode falar também que quanto maior for a área, que é a área de um capacitor, ou seja, a placa lá de cima, essa placa aqui, ó, essa placa facial, ou então ela pode ser circular. Quanto maior for essa área, também maior a capacitância, tá? Então, nós temos aí duas coisas. Onde o epsilon aí é a permeabilidade elétrica, ou permissividade elétrica aí do meio de conduzir corrente elétrica, tá? Da mesma forma que em resistores, os capacitores podem se associar para armazenar cargas elétricas. Veja como fica. A associação em série, nós temos aqui a seguinte característica. Dois ou mais capacitores constituem uma associação em série, quando estão ligados de um modo que a mesma corrente percorra sobre eles. Então aqui nós temos a associação, onde a corrente está percorrendo pelo mesmo fio, e esses três capacitores estão associados em série. Nós vamos ter uma carga elétrica e uma capacitância elétrica. Então nós temos a carga e a capacitância e a carga e uma tensão sobre eles, tá ok? Isso aí vai nos dar uma associação série. Veja como se comportam as cargas para a associação série. Na associação série, cada um dos capacitores armazena a mesma quantidade de carga, enquanto que a tensão nos terminais, Vs, é igual à soma das tensões dos capacitores associados. Olha que bacana. Nós temos que na associação série, a carga Q1 é igual à carga Q2, C1 e C2 aqui, que são as capacitâncias. E nós temos que V1 mais V2 vai me dar uma associação de potencial aqui desses dois. Então eu vou somar. Então o potencial a gente soma e as cargas são iguais para a associação série, ok? Nós vimos como se comporta a carga, agora iremos mostrar como se comporta as capacitâncias com associação série, que vai ficar representado da seguinte maneira. Associação série, o inverso da capacitância equivalente da associação em série é igual à soma dos inversos das capacitâncias dos capacitores associados. Então, o inverso da capacitância é igual à soma dos inversos das capacitâncias associadas. Isso é para capacitância série, tá ok? Então, você tem aqui C1 e C2. A gente pode até aproximar numa equação, que a capacitância total aqui, ela seria C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Porque se você jogar aqui na equação, você passar a tirar o mínimo de comum, vai isolar e vai chegar nessa equação direta aqui que vai ser muito trabalhada. Se não, você pode usar que a equação da 1 sobre a capacitância total equivale a 1 sobre o somatório, aliás, um somatório da soma dos inversos dos capacitores. Para N capacitores iguais, os valores da associação em séries podemos determinar a capacitância equivalente da seguinte forma.
Quando nós temos capacitores iguais, por exemplo, C1 e C2, ligado aqui no circuito, se C1 for 10 microfarad e C2 for 10 microfarad, então 10 micro dividido por 2 equivale a 5 micro. Resume bastante a nossa equação. Veja lá na equação anterior, para dois capacitores nós podemos trabalhar essa equação, o produto pela soma. Muito interessante aí para a associação série. Agora falaremos um pouco das propriedades dos capacitores e suas associações em paralelo. Veja como fica. Na associação paralela, dois ou mais capacitores constituem uma associação em paralelo, quando estão ligados de modo que a tensão à associação deles é a mesma, e de cada um dos capacitores conforme a figura. Então, só será em paralelo caso a tensão sobre ele for a mesma. Então, nós temos aqui a propriedade onde a corrente se divide em três, fazendo com que os três estejam em paralelo. Tá? Essa é uma representação da seguinte maneira aí dos paralelismos. Tá? A carga total da associação em paralelo é igual à soma das cargas dos capacitores associados, enquanto que a tensão nos terminais, Vp, é igual à tensão dos capacitores. Na associação paralelo, a carga total dessa associação é igual à soma das cargas dos capacitores, tá? Associados, enquanto que a tensão nos terminais, Vp, é igual à tensão dos capacitores. Então, podemos falar que a tensão neste capacitor em paralelo é igual e a carga é o somatório delas. Isso é muito útil. Lembra lá que em série a carga era igual e a tensão era diferente. Agora no paralelo que inverte as propriedades. Carga é diferente, é o somatório, e a tensão é igual. Tá ok? A capacitância equivalente da associação em paralelo é igual à soma das capacitâncias associadas. Vamos trabalhar aqui um pouquinho para ver como é que fica essa soma das capacitâncias. Em paralelo, a capacitância equivalente dessa associação é igual à soma dos capacitores. Lá em série, era como se fosse resistor em série, associa-se a resistores em paralelo. Tá? Já em paralelo, capacitor em paralelo, associa-se a resistores em série. Essas duas aproximações são muito interessantes. Então, a associação paralelo, nós temos que a capacitância total é o somatório das capacitâncias. Veja agora um resumo das duas associações feitas, como ficam as características delas. Bom, pessoal, nós temos aqui um resumo das duas associações, tanto em série como em paralelo. Então vamos ver a seguinte situação. Nessa associação nós temos em série, tá? E aqui nós temos em paralelo. Nós vimos que na associação série, as condições aí são carga Q1, Q2 e Q3 são iguais. Então as cargas são iguais do capacitor. Enquanto que na associação paralelo, o que é igual é a tensão elétrica sobre eles. Por que a tensão elétrica é igual? Vocês estão vendo aqui que a tensão, ó, não tem nenhum capacitor do lado de cá, nenhum capacitor do lado de cá. Então, portanto, essa tensão é igual. Já que existe uma diferença de potencial em cima de cada um deles. Então, aqui nós temos que V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a Vn, tá? Já aqui na capacitância, as capacitâncias são iguais em série e outra equação que nós temos é a mesma. Carga é igual a C vezes V, carga é igual a C vezes V. E o capacitor, como é que a gente calcula a capacitância total? Neste caso, nós já vimos que 1 sobre C total é igual a 1 sobre C1 mais, e assim por diante, mais 1 sobre Cn, tá? Já aqui em paralelo é bem simples, basta somar as capacitâncias, ok? Então nós vimos aí o resumo dos capacitores em série e paralelos. Agora falaremos dos indutores, das suas propriedades e suas aplicações. O indutor também é conhecido como solenoide ou bobina. É um componente elétrico capaz de armazenar energia em um campo magnético, gerado pela corrente que circula a ele, né? Essa capacidade é chamada de indutância e é medida em Henrys, que é a letra H aí. O indutor pode ser utilizado em circuitos elétricos como um filtro passa-baixa, rejeita-faixa,
rejeita uma faixa qualquer, passa alta ou qualquer uma outra forma de situação. De maneira geral, o indutor, composto por um fio condutor enrolado em forma de espira, onde cada volta da bobina é chamada de espira e a sua quantidade influencia diretamente na intensidade do campo magnético gerado. Veja alguns modelos e os tipos de bobinas existentes. Bom, gente, o indutor, ele nada mais é que um enrolamento de um fio em um material condutor, tá? Então nós temos aqui, ó, nós temos um fio, um enrolamento desse em forma toroidal, esse é um indutor de forma toroidal. Aqui nós temos um indutor em A, e nós temos a ferrite, e nós temos aqui o núcleo de ferro e o núcleo laminado, usado em transformadores, tá? Esses aqui é muito aplicado em transformadores. Esses aqui são aplicados na eletrônica, e esses aqui são aplicados em outras situações aí que a gente vai falar mais para frente. Então os tipos de bobinas aí são bobinas com núcleo de A, núcleo de ferro magnético, bobina núcleo laminado, e núcleo de ferrite e os toroidais, tá? Todos esses modelos aí são bem utilizados na eletrônica. Os indutores têm propriedades magnéticas que, quando circula uma corrente elétrica por um condutor, pela lei de Faraday, que diz que toda vez que num condutor circular uma corrente elétrica, irá produzir um campo magnético e vice-versa. Veja como fica. Nós temos aí uma alta indução. Uma bobina induz uma tensão, que é a força eletromotriz, que nela é submetida à variação da corrente. Então, quando ocorre a passagem de uma corrente elétrica por esse meio, vai existir um campo chamado campo magnético aqui nessa situação, tá? E o símbolo do indutor, nós vimos aí, ó, acabei riscando aqui, é esse símbolo aí, tá? E a unidade de indutância é dado por Henrys, representado pela letra H. Agora falaremos um pouco sobre a associação de indutores e suas propriedades. Na associação séries, os indutores estão ligados de forma que a corrente I seja a mesma em todos eles. Sendo assim, a indutância equivalente é dada pela soma das indutâncias. Olha só, nós temos aqui uma associação série, onde a corrente que circula por eles é a mesma, e a indutância equivalente é a soma das indutâncias. Agora, para indutores iguais em série, nós temos aí que a indutância equivalente, basta a gente calcular o número de indutores vezes a sua indutância, tá? Já na associação paralela, os indutores estão ligados de forma que a tensão sobre eles seja a mesma, sendo assim a indutância equivalente dada por a seguinte maneira. Na associação paralela dos indutores, eles estão ligados de forma que a tensão sobre eles, da mesma forma que a gente já viu de várias outras maneiras aí nos circuitos elétricos, resistências, capacitores, de uma forma direta, tá? Nós temos que a indutância sobre eles na forma paralela, a tensão sobre eles é a mesma. E a indutância equivalente para esse elemento, ela é dada pelo inverso da soma dos indutores, da mesma maneira que os outros, né? Nós temos aí que os indutores se equivalem com capacitores na forma série. E os indutores série se equivalem com os capacitores na forma paralela. Para N indutores iguais em paralelo, basta a gente pegar o valor da sua indutância e dividir pelo número de indutores. Aí a gente vai achar a equivalência do indutor total aí. O que é uma indutância mútua? Como ela ocorre? A indutância mútua ocorre quando vários enrolamentos ou bobinas de fio condutor têm um fluxo de indução magnética em comum. Um dispositivo com indutância mútua entre várias bobinas é designado por transformador. Agora, falaremos um pouco sobre os transformadores e uma coisa muito importante nisso é que os transformadores não transformam energia da entrada para a saída, isto é, feito apenas pela tensão e corrente elétrica. Veja como ficam essas aplicações. Ao aplicarmos no primário do transformador um sinal variável no tempo, este produzirá um fluxo variável, que possa, por sua vez, irá induzir aí uma tensão no secundário. Irá induzir. Então, ao aplicar uma tensão aqui, ó,
irá induzir uma tensão no secundário, cuja amplitude poderá ser maior ou menor. Se, por exemplo, nós temos 220 volts aqui, tivermos uma associação de tal forma que aqui a gente vai ter 110 volts, isso aí poderá ser um abaixador ou um aumentador, vice-versa, se a entrada fosse aqui, pelo lado direito, também seria um aumentador. Então, cuja amplitude poderá ser maior ou menor ou igual ao transformador de desacoplamento, ao sinal aplicado dependendo unicamente da relação de espira do transformador. Então ele depende de um N1 sobre N2, aí que a gente vai falar um pouco agora. Mas como é constituído um transformador? Como representa o seu diagrama? E como ele fica? Ou melhor, como ele é representado? O transformador ele pode ser representado por essa figura aí que a gente está vendo, né? A gente pode estar representando ela por essa maneira, tá? Onde nós temos uma fonte de energia induzindo uma corrente aqui no primário, passando uma corrente aqui, essa fonte gera uma corrente que induz uma corrente no secundário, aqui fazendo com que haja uma transformação, ou seja, primário e secundário, tá? Esse é um modelo de um transformador onde nós temos um núcleo, pode ser de ferrite, tá? Daqueles que a gente já trabalhou um pouco. Nós temos o isolamento, nós temos essa parte aqui da parte de isolamento e um enrolamento secundário, aqui nós temos o enrolamento do secundário e o enrolamento do primário aqui, tá? Então essas duas funções geram aí um modelo de um transformador, tá ok? Como já disse anteriormente, transformador apenas transforma a tensão e a corrente elétrica e nunca a potência. Imagina se isso fosse possível. Não precisaríamos de tantas hidrelétricas assim. Mas é claro que não é possível, pois uma coisa que se chega a 100 watts, os mesmos 100 watts irá sair juntamente com ela as perdas que são muitas no transformador. Veja como ficam essas representações. Então, nós temos aí a tensão do primário e sobre a tensão do secundário. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da tensão do primário sobre a tensão do secundário. Nós estamos falando da corrente do primário sobre a corrente no secundário. E nós estamos falando do número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, essa relação me dá tensão, corrente, número de espira, primário e secundário é a relação que a gente precisa estar conhecendo aí sobre as equações. Essas equações, com duas delas, a gente representa. Por exemplo, se eu tiver tensão, corrente e quiser a corrente no primário, basta eu fazer equacionamento de V1 sobre V2 vezes, no caso eu queiro saber qual que é a tensão no primário. Aí é igual a I2 sobre I1. Então, se eu quero I1, eu passo I1 para lá, passo V2 e passo V1 dividindo. Então, I1 será I2 vezes V2 sobre V1. Beleza? Basta jogar na equação que vocês acharão aí qualquer função dela. Os transformadores podem ser elevador ou abaixador de tensão. Veja isso melhor na figura que a gente vai representar agora. Um transformador pode ser elevador. O que quer dizer elevador? Quer dizer que vai elevar de 110 volts para 220 volts. Lógico, se ele é proporcional, 110 vezes 10, 1.100 watts. Por isso que eu falei que ele não transforma energia. É lógico, nós estamos falando de um transformador ideal, tá? Não se esqueça. Se eu pegar 220 vezes 5 amperes, 1.100 watts. Então, ele não transforma energia, ele não amplifica nem reduz a energia. Lógico, nunca, quando em carga, você vai ter 1.100 watts na saída, porque vai existir uma perda aqui dentro. Essa perda ela é desconhecida devido às propriedades desse transformador. Mas o transformador também pode ser abaixador. Então, você tem 220 para 110. Por exemplo, o de 110 para 220, vamos supor que na sua casa não tem um ar-condicionado, você comprou um ar-condicionado e sua casa é toda monofásica. E você quer ligar um aparelho de ar-condicionado lá, e ele é 220, então ele precisa elevar a tensão. Você vai entrar com uma fase e vai sair duas fases, tá? Então isso tem muita aplicação com o transformador, ok?
Agora, colocaremos um pouco da relação de espira. Veja como fica. Nós temos aí, falando um pouco sobre a tensão em função do número de espiras. Nós temos que a tensão no primário é 50 volts e a tensão no secundário, ele é de 100 volts, então é um elevador. Só que o número de espiras do secundário é 1.200. Aí deseja-se calcular o número de espiras. Se você jogar naquela equação, vocês vão chegar que a relação é de metade. Então elevou 100, então dobrou, então é proporcional, tá ok? Então o número de espiras é proporcional aí da entrada para a saída. Então se você dobrou o número de espira, vai dobrar a tensão e assim por diante, tá? Tá ok? Muito aplicado esse circuito com o número de espiras. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula e encontraremos na próxima aula. Estudem bastante, qualquer coisa poste nos fóruns que responderemos em breve, tá ok? Até mais.